Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Rei Jesus, amém? Amém. Uma alegria imensa poder estar novamente com os irmãos. Deus tem uma palavra para o nosso coração, irmãos, esta noite. Aleluia. Certo dia, Jesus, ele vai falar lá em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão te passar. Irmãos, esse é o tema da mensagem desta noite. Eu quero mostrar dentro da palavra de Deus, irmãos, que a palavra de Deus se cumpre tanto na vida daquele que obedece e aquele que não obedece à palavra de Deus. Deus, ele falou em Deuteronômio sobre bênção e maldição, mas Jesus também falou de dois caminhos: um caminho estreito, apertado, que conduz à salvação, e um caminho largo e espaçoso, que leva à perdição, a qual muitos entram por este caminho. Aleluia. Então vamos iniciar, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler os versos 1, 2 e 3. Depois os versos 15 e 16 e o 28. Coisas, irmãos, que estão acontecendo nos dias de hoje. E a palavra de Deus vai ter que se cumprir, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não irão de passar. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. E diz assim a palavra de nosso poderoso e maravilhoso Senhor: e será que, se tu diligentemente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de preservar, proteger e obedecer a todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te porá na mais alta posição, acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. No 3 vai dizer: bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para cuidares e cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Versículo 16: maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Versículo 28: o Senhor te ferirá com a loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. Oramos. Senhor Deus e Pai, estamos esta noite aqui, Senhor, reunidos em um seu amor, em uma só fé e esperança, ao qual o maior, Pai amado, dos teus é o amor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por termos escolhido. Obrigado por termos amado, Senhor. E nós sabemos que o amor ao qual o Senhor nos concedeu, ó Pai amado, é para que o Senhor nos livrou, ó Pai amado, de um lago de fogo, ó Pai amado, de enxofre. Pai querido, porque o Senhor, meu Pai, nos resgatou de um lago, Senhor, de ouro, cheio de ouro, ó Pai amado, e nos limpou, Senhor, para que nós possamos estar aqui esta noite. A tua palavra diz: operando o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra o teu sim, meu Deus. Ninguém pode ir contra o teu não, meu Deus. Porque a palavra que sai de tua boca é decreto, e até mesmo o inferno, o diabo tem que obedecer, porque o Senhor é onipotente, ó Pai, um Deus de poder sem limite, onisciente, que tudo sabe, porque o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, onipresente, porque os teus olhos, ó Pai, estão sobre tudo e todos nesta terra. Obrigado, Senhor, por nós estarmos em tua presença nesta noite. Em nome de Jesus, amém. E amém. Pode se sentar, irmãos, e fiquem à vontade. Toda vez, irmãos, que eu leio esta palavra, meu coração ele quebrando, porque o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. Um Deus tão justo que quando o seu filho, que era
pecado. Aleluia, mas Ele tomou sobre si as nossas dores e iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e que pelas suas pisaduras, meu irmão Sarado diz que o mundo ficou uma negritude. Aleluia, eu vejo como se os olhos de Deus se fechassem para o Filho. Aleluia, porque o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 27:46, quando Ele estava na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste? O filho sentiu o desamparo, o pai saiu de seu lado. Por quê? Porque sobre ele estava o meu, o teu, o nosso pecado, ao qual ele levou sobre si, para que nós possamos estar sentados nesta cadeira, ouvindo esta palavra. Quantos não abriram os olhos no dia de hoje? Quantos irmãos estão dando o último suspiro neste momento, em um leito de morte? Quantos estão desenganados pela medicina? Quantos estão neste momento respirando por ajuda de aparelho? Quantos estão neste momento, irmãos, caindo no inferno, no lugar de tormentos? Mas nós não, irmãos, a graça, a misericórdia de Deus está sobre nós, porque nós somos vários pecadores. O Senhor fala com Moisés, fala sobre as bênçãos e as maldições. Ele escolheu esta nação. Sabemos, irmãos, que na tipologia bíblica, o Egito, ele tipifica o mundo, o deserto, a trajetória da vida, e Canaã tipifica o céu. Aleluia. Sabemos, irmãos, que nós estamos em um mundo, o Egito. Nós estamos em uma trajetória, porque Deus nos resgatou. Aleluia. Mas a trajetória da vida tem dois caminhos. Um caminho que te leva à perdição e um caminho que te leva à salvação. Não é o Senhor Jesus que coloca o ser humano no inferno, é o próprio ser humano que se joga de corpo, alma e espírito dentro deste lugar. E eu quero mostrar na palavra esta noite que a atitude, o que você plantar nesta vida, neste corpo, será a eternidade que tu vai escolher estar. Porque eu digo para você, meu amado e minha amada, Deus, Ele é longânimo, Ele é benigno, aleluia, mas Ele é um Deus que se ira. É um Deus que se ira. E ninguém quer pregar sobre a ira de Deus. Só quer pregar o amor. O amor, irmão, já foi gravado na cruz por mim e por você. Há 2000 anos atrás, a graça está sobre a nossa vida. Mas sabemos que esta graça, a qual é a porta, que é Jesus, que Ele vai dizer: aquele que entrar por esta porta achará passagem. Esta porta, ela vai se fechar um dia. Quando o Senhor fala para Moisés sobre as bênçãos e as maldições, sabemos que Deus escolhe a nação de Israel, ao qual Ele libertou do Egito, trouxe para o deserto para adoração, e do deserto levar para Canaã, a terra prometida. E aqui, irmãos, Ele vai estar falando: bendito serás tu na cidade e no campo. Mas também, se tu não deres ouvidos a voz do Senhor, tu serás maldito na cidade e no campo. Aleluia. Todos que saíram do Egito tinham promessa para Canaã. Aí tem muitos pregadores que pregam que quem tem promessa não morre. E eu te pergunto esta noite, por que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, que num só dia 23 mil caíram? Por quê? Porque desobedeceram a palavra, os mandamentos do Senhor. Todos têm promessa ao céu com Cristo. Promessa se cumpre na vida daquele que guarda os mandamentos do Senhor. João, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam a palavra desta profecia. Eu leio, primeiro vem ler para depois ouvir, porque quem lê, ouve e guarda. Quando quem lê vai ouvir, não é enganado, porque ele sabe que ele leu, o Espírito Santo revelou o seu coração. Falso profeta não fala virula para ele. Quem tem o Espírito Santo não é enganado.
Quem busca a palavra não é enganado. Eu quero mostrar para você o que aconteceu com este povo pela desobediência à palavra de Deus. Mas também no meio deste povo tinha pessoas que obedeciam. E o que aconteceu com eles? No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se você quiser ler comigo, vamos ler os versos 49 e 50. 49 e 50, que diz assim: Ó Senhor, levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra. Preste atenção no que vai ser dito agora. Que voa como a águia, cuja nação língua não te terás. Olha o que está escrito no 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Aqui o Senhor falou: se vocês não obedecerem, não vai acontecer nada disso. Mas se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso. Isso, irmãos, aconteceu. Esta nação, quem é esta nação? Para você ter uma ideia, Êxodo foi escrito mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Até Daniel são aproximadamente 1.700 anos. Então, 1.700 anos antes, Deus estava falando o que ia acontecer com este povo. Sabe por quê? Abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 4. Aqui está, aleluia, as asas de águia e o rosto feroz. Daniel, capítulo 7, ele vai ter uma visão. Olha a visão que ele vai ter. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foi arrancada as asas, foi levantada a teiga e posto em 2 pés como homem. Ele foi dada a meios de homem. Aqui, irmãos, é época de Jeremias. Deus usou o profeta Jeremias: arrependa-te, povo rebelde. Arrependa-te. E eles não se arrependeram. Deus vai usar uma nação feroz, com um rosto feroz e com asas de águia, que é Babilônia, de Nabucodonosor. Quando fala que arrancadas as asas, ele foi colocado em 2 pés, como homem, foi dada a mente de homem. Sabemos que Babilônia é de Nabucodonosor chegou uma hora e deixou a soberba entrar em si. E quando ele deixou essa soberba entrar em si, ele disse: foi tudo eu que criei. O Senhor mostrou para ele quem era ele. Aí ele ficou 7 anos pastando com o animal. Por isso que ele vai ser levantado como homem, de homem novamente. Porque ele reconheceu que Deus é Deus e outro igual a ele não há. Deus usou Nabucodonosor como varinha para esta nação. Uma nação ao qual o Senhor disse: arrepende-te. Uma nação corrompida, ao qual estava em idolatria, em rebeldia contra a palavra de Deus, ao qual estavam sacrificando crianças a Moloque, aleluia, queimando, tocando seus filhos vivos, aleluia, na fornalha, sacrificando a este Deus. Aleluia. Uma nação a qual se corrompeu o seu coração. Mas Deus usou o profeta Jeremias, por quê? Porque Deus mesmo assim é misericordioso. Amós capítulo 3, versículo 7: o Senhor não faz que nada venha acontecer, se não revelar aos seus servos e profetas. Deus usou o seu profeta, não deram ouvido? Então toma a varinha. Meu Deus, aleluia. Esse é um Deus de amor. Aleluia. É um Deus de justiça conosco. Mas só que teve, irmãos, 4 jovens que foram levados junto cativos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que quando Daniel chega na Babilônia, oh glória, no capítulo 1 do versículo 8 de Daniel, quem leu que Daniel olha para aquela mesa farta, mas ele toma uma decisão: não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não vou me contaminar com essa comida sacrificada aí dos alemães. Porque naquela época, irmãos, quem sentava à mesa
ou comia da comida do rei, é como se ele aceitasse tudo que estivesse acontecendo. Glória, Daniel não aceitava. Se tu abrir a tua Bíblia, em Isaías 66:2, diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem e tremem na sua palavra e têm coração quebrantado. Eu creio que nesse momento, irmãos, Deus estava de costa para esta nação, mas quando ele vê Daniel, ele se vira, os seus olhos fixam sobre ele, os seus olhos como chama de fogo. Aleluia. Não só os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem, mas Isaías 59:1 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surda os seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Daniel, ele não tinha só os olhos, mas tinha as mãos. Aleluia, tinha os ouvidos do Senhor ao seu favor. Todo aquele que teme, treme a sua palavra, ele tem ao seu favor os olhos do Senhor, ele tem as mãos do Senhor sobre ele tem os ouvidos. Isaías 54:17 vai dizer: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, toda língua que se levantar contra ti, juízo tu a condenarás, porque essas são as heranças do servo do Senhor. O diabo pode planejar o que quiser. Ele pode usar pessoas no centro de macumba, onde que for, vai querer fazer algo com a tua foto, com o teu nome embaixo daquele santo. Tu vai condenar no nome de quem? O nome que está acima de todos os nomes, aquele que veio para desmanchar todos os poderes das trevas contra a minha e a tua vida. Aonde tu colocar os teus pés, tu será bendito. Amém. Nabucodonosor tem um sonho. Ele chama todos os adivinhadores, feiticeiros. Ninguém interpretava o sonho. Mas teve um que chegou até ele e disse: eu não interpreto o sonho, mas o Deus que eu sirvo, esse interpreta. Aleluia. O dom que tu tem não é para te exaltar, é para tu glorificar o nome santo do Senhor. Muitos querem se vangloriar, irmãos. Muitos querem mídia. Muitos querem status. Isso não leva ninguém para o céu. Daniel falou: mas o Deus que eu sirvo, ele falou para mim: eu vou orar. E ele não convidou só, não foi só ele sozinho orar, ele convidou Sadraque, Mesaque e Abednego junto. Oraram, Deus revelou, vai lá e interpreta. Bem, onde tu colocar os teus pés, tu será bendito. O cargo acho que nem existia na Babilônia. Aleluia. Daniel foi levantado como governador. Aleluia. Eu quero dizer que o Deus que eu prego esta noite é um Deus que abre porta onde não há porta. Não havia porta para governador, mas Deus colocou ele. Por quê? Porque ele honrou o Deus que ele serve. Através da obediência da palavra de Deus. Mais tarde, pouco mais tarde, Nabucodonosor, com seu orgulho, vai levantar uma estátua. Uma estátua. E diz que quando fosse tocado fole, a gaita, os instrumentos, todos teriam que se prostrar diante daquela imagem. Diz que eram aproximadamente 25 mil pessoas naquele dia, mas somente 24.997 se prostraram. 3 no meio daquela multidão não se prostraram. Diz que a ira tomou conta de Nabucodonosor. Sabe o que isso quer dizer? Se tu não se prostrar diante do sistema deste mundo ao qual já se maligno,
vai se levantar ira contra a tua vida, porque tu é luz aonde há luz das trevas. Então, Meu Deus! tu és sal nesta terra. Aleluia. Sal. Sabemos que é uma propriedade peculiar. Se o sal for colocado no tempo, na chuva, no sol, ele vai perder a salinidade. Mas se o sal for colocado no lugar, estiver naquele lugar, que quer dizer obediência, confiança, esperança, amor. O amor é o maior entre os três. Ele não perde a salinidade, porque o sal ele dá gosto. Vai comer uma comida sem sal, tu vai sentir falta do sal, porque quando não há sal, tu sente sim a falta. E aqui, irmãos, a ira se levanta contra o Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor vai dizer: aqueça 7 vezes mais a fornalha. Aquecer a fornalha, diz que amarraram as mãos dos três. E diz que os guardas babilônicos que estavam levando eles, quando chegaram perto da fornalha, foram consumidos pelo fogo. E diz que quando chegaram a porta do forno, empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro. De repente aquela multidão já estava chorando. Alguns chorando pela morte deles. Mas só que Sadraque e Mesaque falaram para Nabucodonosor antes: se for a vontade de nosso Deus, Ele vai nos livrar. Mas se não for a vontade dele, Ele continuará sendo nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Nós somos como ovelhas, irmão, levadas ao matadouro todo dia. A ovelha, ela é levada ao matadouro todo dia. Mas eu quero dizer para você que aqueles que planejam, que fazem coisas contra você, o fogo que não te consome, consome eles. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 29, diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de um fogo consumidor. Meu Deus! Quando tu te santifica, o fogo da purificação não te queima. Aleluia. Mas aqueles que não querem se santificar, se separar para Deus, o fogo da destruição consome. Sadraque e Mesaque são largados para dentro desta fornalha. E diz que Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e diz: não jogamos nós 3 lá dentro, mas eu vejo 4, eles passeiam lá dentro, mas eu vejo um como seu filho de Deus. Aleluia! Podem não te reconhecer hoje como um servo, uma serva de Deus. Aleluia! Mas no dia em que Deus te colocar no lugar que Ele quer te colocar, eles vão dizer: Deus é contigo. Aleluia! Eu quero dizer para você, irmão, o mundo tem que ver você com uma diferença. Porque Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego levaram para fora. E a Bíblia vai dizer que nem um fio de cabelo foi queimado, nem a sua roupa foi chamuscada. Por quê? Isaías 43, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, te formou, Israel. Aqui não está falando do novo nascimento.
tornou agora em Israel. Aquele que não tiver um novo nascimento, aquele que não tiver um arrependimento genuíno diante de Deus, o fogo irá consumir. Mas aquele que nasceu de novo, o seu nome está escrito no livro da vida. O fogo não consome. Meu Deus. Pode forjar o que quiser contra a tua vida. Pode o inferno se levantar contra ti. Pode colocar uma arma engatilhada na tua cabeça. Não sai bala alguma se Deus não permitir. Deus, irmãos, Ele é fiel com quem é fiel. Uma nação que foi levada cativa para a Babilônia. Mas no meio deste povo existia um remanescente. Não é diferente nos dias de hoje. Em todo o meio desta multidão, 8 bilhões aproximadamente de pessoas neste mundo, tem pessoas que se guardam para Deus, se guardam para o noivo. A noiva está com seu vestido branco, puro, resplandecente diante do Senhor. Espírito Santo. Outra palavra que vai se cumprir. Aqui se cumpriu no Velho Testamento. Mas do Velho Testamento nós vamos para o Novo. No mesmo capítulo de Deuteronômio, nós vamos lá para os versículos 63, 64, 65. Olha o que está escrito. E será que assim como o Senhor se regozijava sobre vós, em vós fazer o bem, e vos multiplicar, assim o Senhor se regozijará sobre vós, em vos destruir, vos consumir, arrancados pelas raízes sereis vós para fora da terra, ao qual passais a tomar posse dela. E o Senhor vos espalhará em todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses, que nem tu nem os teus pais o conheceste, a saber, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações encontrarás descanso, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará um coração tremente e desfalecido de olhos, e dores na alma e na mente. Glória a Deus, aleluia. Esses 3 versículos aqui que nós lemos se resumem em Deuteronômio 28 que eu li. O Senhor te ferirá com a loucura, a cegueira e o pasmo de coração. Isso aqui, irmãos, vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. Tem uma profecia para isso. Jesus, falando em Mateus 24, 1 e 2. Os discípulos saem do templo e dizem: Senhor, tu não está vendo esse edifício, essas pedras lindas? Mas Jesus vai dizer: na verdade eu te digo que não ficará pedra sobre pedra. Por que isso? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 12. Em Mateus 21, 43, o Senhor vai estar dizendo para os fariseus: eis que tiro de vós um reino, e darei a um povo que dará os seus respectivos frutos. Que povo é esse? Este povo é você, é eu, é a igreja. O Senhor veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Sabe aonde que Israel vai ser amaldiçoado? Essa nação vai ser amaldiçoada? Se tu abrir a tua Bíblia em Mateus 27, do versículo 19 ao 24, está narrando uma história ali. Aleluia. Ali está Pilatos ao meio, Barrabás à esquerda, Jesus à direita. E Pilatos vai perguntar: o que eu faço com Barrabás? Todos vão dizer: solte, solte. E a multidão começa gritando ainda, e Pilatos pergunta: o que eu faço com Cristo? Todos vão dizer: crucifica, crucifica.
Moisés vamos amaldiçoar, porque vamos dizer assim: e que caia sobre nós este sangue inocente e sobre os nossos filhos. Há muitas igrejas, não sou nada contra, fazem campanha de quebra de maldição. Mas a maior quebra de maldição está na cruz do Calvário. Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele quebrou a maldição de um lago de fogo a qual nós estávamos destinados. Ele venceu a morte por mim e por você. Paulo vai vir na frente da morte. Ô morte, onde está o teu avião? Ô morte, onde está a tua vitória? E ele vai dizer: graças a Deus, a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele venceu a morte por mim e por você. Mas Israel rejeitou a vida. Israel rejeitou. Ele se amaldiçoou. No ano 70 depois de Cristo, o que acontece? Deus vai usar Tito Flávio Vespasiano, o imperador romano, para sitiar a cidade. Nesse dia, diz a história do Flávio Joséfo, que havia aproximadamente 3 milhões de judeus. Sitiaram a cidade com 24 mil soldados durante 42 dias. Ninguém entrava, ninguém saía. Quem saía, eles matavam, não perdoavam. Não se apiedará nem do moço e nem do velho, como está escrito. Uma hora falta o quê? Água, comida. E o que aconteceu nesse dia? Está relatado em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 52 em diante. Nós vamos ler agora. Eu vou ler para você. Olha o que aconteceu nesse dia. E ela te cercará por exército em todas as tuas portas, até que venham cair os teus muros altos e fortificados. A única coisa que tinha a favor de Israel nesse dia eram os muros, porque o Senhor tinha dado as costas para ele. Em que confiavas? Eles confiavam no muro alto. Através de toda a tua terra te cercará por exército e por todas as tuas portas, através de toda a tua terra, que tem te dado o Senhor teu Deus. Comerás o fruto do teu próprio corpo, a carne de teus filhos, de tuas filhas, que o Senhor teu Deus tiver dado no cerco por exército e no aperto que os teus inimigos te apertarão. E quanto ao homem mais teu de coração e muito delicado no meio de ti, o seu olho se tornará maligno para com seu irmão, e para com a esposa no seu seio, e para com os demais de seus filhos que anda que lhe restarem, e de modo que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos, e que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco para os exércitos, e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Para você ter ideia do que aconteceu neste dia. Eram tantas pessoas mortas que eles tinham que se desviar dos corpos. Era homem matando homem. Era mãe e pai escolhendo qual filho matar para poder comer. Aí eles querem perguntar: aonde está Deus quando acontece uma tragédia? Eu vi esse dia um comentário na internet, que quando caiu as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, procuraram o Billy Graham, naquela época ele estava vivo. Só que ele estava internado com pneumonia. Mas diz que a filha dele desceu e pediram para a filha dele perguntar a ele: aonde está Deus? A filha dele subiu lá em cima, onde estava Billy Graham, e Billy Graham respondeu: vai lá e fala isso para eles. Diz que ela chegou lá embaixo e falou. E eles perguntaram: onde estava Deus quando aconteceu isso? Vocês tiraram as Bíblias das escolas. Vocês tiraram a oração das escolas. Vocês aprovaram o aborto. Vocês estão aceitando o casamento de homem com homem, mulher com mulher, e vocês querem perguntar onde está Deus? Aleluia! Deus colocou a bênção e a maldição. Não
Não vão colocar uma estátua de 3 metros de Lúcifer aqui em Gravataí? Eu estava lendo. A conta vai chegar, irmãos. É verdade, Jesus. Sou algo Deus. É verdade. E o diabo nem Deus é. O Deus que a Bíblia fala é Mamon. Mamon é a riqueza, tudo aquilo que tu tira, aleluia, tu coloca no primeiro lugar em tua vida. Nem é o diabo. O diabo não é nada. Jesus, ele tem um poder sobre o diabo. Tem pessoas que estão dizendo que Deus e o diabo estão brincando e que o diabo está quase conseguindo vencer Jesus. Meu Deus. São pessoas que estão Cega. como diz em Deuteronômio 28, 28. Oh, meu Jesus. Eu quero ler, irmãos. Agora nós vamos ler 14 versículos. Você que gosta da minha Bíblia, tu veio hoje no lugar certo. Eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia, se você quiser, em Romanos. Oh, Capítulo meu 1. querido. Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, nós vamos ler. Olha, irmãos, o que está escrito, preste atenção. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso aqui está se cumprindo nos nossos dias. E as pessoas querem perguntar onde está Deus. Isaías 66 diz aonde está Deus. O céu é o seu trono, e este mundo é estrado para os seus pés. Aqui ele está falando da grandeza de Deus. Olha o que está escrito, Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Aqui, irmãos, se cumpre o que está escrito em Deuteronômio 28, 28. Olha o que está escrito em Deuteronômio 28. Te ferirá com a loucura, com a cegueira e com pasmo de coração. Olha o que está escrito agora, vamos ler. Eu vou ler bem devagar e vou explicando para vocês. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, ou más obras, depende da tradução, não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Aqui está falando, irmãos, daqueles que amam a mentira. Preste atenção. Aqueles que amam mentira e odeiam a verdade, não querem a verdade pregada nos dias de hoje. No 19, Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para que elas, pois o próprio Deus lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa. Aqui está falando, irmãos, que não tem como tu dizer, eu não sei quem é Deus. É verdade. Nós nascemos com a lei moral em nosso coração. Não existia lei, não matarás quando Caim matou Abel, mas Caim sabia que era errado. Mesmo quando eu não estava na presença de Deus, eu sabia que eu teria que honrar o meu pai e a minha mãe. Mesmo quando eu não estava na presença de Deus, eu sei que colocar cigarro na minha boca, cocaína, maconha, pedra, tudo que for para estragar esse templo, aleluia, eu vou ter que dar conta. É a lei moral, sabe por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que todo pintor, quando ele pinta, aleluia, a sua obra, ele coloca a sua assinatura na sua obra. Você tem uma assinatura no seu DNA, você sabia? Eu tenho um DNA. O pastor tem um DNA diferente do meu, mas todos no seu DNA têm esse número, 10.565. Aí foram, daí os cientistas pesquisaram o que quer dizer este número. Pesquisaram em letra hebraica, são as iniciais
minha fé. Você tem a assinatura de Deus. A criatura que foi criada pela ação de Deus foi eu, foi você. Sobre a tua pele está digitais do Criador. Versículo de 2 diz: eles dizem que são sábios, mas são tolos. A sabedoria deste mundo é loucura, irmãos. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são sábias. Por isso que escolheu em você. Foi lá, pegou o pastor Valtinho, foi lá, pegou o irmão Jairo, foi lá, pegou o irmão Verdão. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, chamados através da palavra. Escolhido é aquele que aceita o chamado através da palavra. Versículo 23. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram a ídolos que se parecem com o quê? Seres humanos. Tem gente que adora Gustavo Lima, tem gente que adora a Lady Gaga, mas tem gente que adora imagem e escultura como um ser humano. Vamos colocar um anjo em Gravataí para ser adorado. E olha, vamos continuar. Aleluia. Seres humanos adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou como pássaros, ou como animais de 4 patas, ou animais que se arrastam pelo chão. Na Índia, eles adoram a vaca, porque eles dizem que a vaca está com almas dentro dela. Tem pessoas que adoram serpente em outros lugares. Olha o que está escrito no 24, irmãos. Aqui, irmãos, é a cegueira que Deus deixa as pessoas entrar. Eu vou te explicar. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos dos corações. Depende da tradução, às suas consciências. Aqui, irmãos, estou lendo na tradução de hoje. Ao desejo do coração deles para fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Aqui entra Isaías, capítulo 5, versículo 20 também, que diz que, tem muitos que vão dizer que o amargo é doce, o doce é amargo, que o bem é mal, o mal é bem. A cegueira, a confusão na mente que Deus entrega a essas pessoas, meus amados, que trocam a verdade sobre Deus pela mentira, adoram deuses em coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. No 26, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou em paixões vergonhosas, depende da tradução, paixões infames. Pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas quais são contra a natureza. Mulher que tem relação com animais. E depois no 27, também os homens que deixam relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão pelos outros homens que não têm relações, que têm relações vergonhosas um com o outro, e por isso recebem em si o mesmo castigo que merecem por causa dos seus erros. O Levítico, irmãos, 18, 22. Eu quero falar bem alto, porque eu não tenho medo de falar. Diz que Deus abomina homem que se deita com homem como se fosse mulher. Deus abomina mulher que se deita com mulher como se fosse homem. Aleluia. Aí muitos pregam: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas não é o pecado que vai ser jogado no inferno, é o pecador que vai ser lançado lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Não perecer, para ter a vida eterna. Aleluia. A cegueira espiritual, a loucura. E tem, irmãos, pessoas. Tem um gurizinho que cantava, não vou falar o nome, irmãos, por ética. Alguns aqui vão saber de quem eu estou falando. Ele cantava, era uma unção no louvor dele. Hoje, ele transfigurou o seu corpo como uma mulher. E ele disse que ele está certo, que Deus ama ele do mesmo jeito. Irmãos, Deus, Ele ama todos, mas abomina a prática. Assim como nós, irmãos, se entrar um homossexual, uma lésbica aqui na igreja, nós vamos abraçar, nós vamos tratar com respeito, com amor. É verdade. Mas o que o meu Deus abomina, eu abomino também. Tem pessoas que não querem mais pregar isso por cima do púlpito. Pessoas que não querem mais, meus amados, falar a verdade, porque amam a mentira. Oh, aleluia. Eu quero dizer, irmãos, a conta irá chegar se não tiver um arrependimento. Eu mostrei para vocês, irmãos, bênção e maldição sobre a nação de Israel. Pessoas a qual não deram ouvido à voz de Deus e pessoas que deram ouvido à voz de Deus. E Jesus vai falar em Mateus 24, 21, que está por vir, não se compara com o que aconteceu até o dia de hoje. Eu quero falar aqui, irmãos, o tempo passa muito ligeiro, mas eu vou falar, irmãos, 10 classes de pessoas. 10 classes de pessoas que vão cair um dia no lago de fogo. Porque o inferno não foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós sabemos que aquele que não aceitar o perdão de Deus na cruz, este lago de fogo espera. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram, na sua presença não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono, e foram abertos livros. E também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que a cada um havia feito, conforme estava escrito no livro. O mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram. Eles tinham em seu poder, todos foram julgados de acordo a cada um tinha feito, ou cada um conforme as suas obras. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aqui, irmãos, quero falar para vocês, aquele que nasce uma vez, ele morre 2 vezes. Nasceu da natureza pecaminosa de sua mãe, nasceu no dia do nascimento. Mas ele não nasceu de novo. A morte é física. Então, 3 tipos de morte que o pecado de Adão e Eva: a morte física, espiritual e o dano da segunda morte. Morte física, iremos passar. A morte, ou não, se Jesus vinha antes. A morte espiritual, porque nós nascemos mortos espiritualmente, porque senão Jesus não ia dizer assim: aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus.
A pessoa morre dando-se na morte, que será nesse dia do juízo do trono branco. Mas quem nasce 2 vezes, morre uma vez só. Nasceu da sua mãe na natureza pecaminosa, mas se arrependeu de seus pecados, nasceu de novo. Efésios 1,13, é derramado o Espírito da graça, o Espírito Santo sobre ele, através de um arrependimento genuíno. Glória a Deus. Nesse dia estarão as pessoas que nasceram só uma vez. E qual é a classe dessas pessoas? São 10 classes. Eu vou ler 2 versículos para vocês. Primeiro, Apocalipse 28. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, que da parte lhes cabe será um lago de fogo que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22:15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O primeiro que eu quero falar é o covarde. O segundo, o incrédulo. O terceiro, abomináveis. Os quartos, assassinos. O sexto, os feiticeiros. O sétimo, os idólatras. O oitavo, os mentirosos. O nono, os que amam a mentira. E o 10º, os cães. Eu vou falar de 2 que o Senhor está colocando no meu coração: covarde ou tímidos. Não vou falar de minhas palavras, mas a Bíblia, irmãos, interpreta a própria Bíblia. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele, porque ao contrário participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Aqui é Paulo escrevendo a Timóteo que Deus não tinha concedido um espírito de covardia, mas um espírito ao qual é poder, amor e equilíbrio. Poder através da fé, que é a esperança. Aleluia. Mas a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Romanos 2,13, justo não é o que ouve, justo é o que pratica. Aleluia. Mas também não é só o que ouve, como eu falei, Apocalipse 1,3, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam. Porque quando tu lê, tu ouve, tu guarda. Por que tu guarda? Porque tu vai ter que usar contra o dia mal, contra a tua vida, a palavra de Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que olham para trás e dizem: eu tinha uma vida melhor no mundo. Meu Deus. Olha para a sua despensa vazia, a sua geladeira só água, a sua conta bancária negativa, desempregado. Pedro vai falar em 1 Pedro 7 que nós somos provados como a prata e o ouro no fogo. Aleluia! Aqui é o fogo da purificação. Se tu não quiser entrar no fogo da purificação, há um fogo destrutor te esperando. Porque o fogo da purificação, meu amado e minha amada, é porque o Senhor quer tirar as impurezas. Porque o caminho é estreito, é apertado. Não entra bugigangas deste mundo. Não entra mágoa. Não entra, aleluia, não entra ira. Aleluia. Entra aquele que perdoa. Entra aquele, aleluia, que dá o perdão também. Meu Deus. Marcos 8,38. Assim sendo, numa época como está a incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem, quando voltar, a glória do seu Pai juntamente com os santos anjos, também essa pessoa não oferecerá honra. Tem pessoas que têm vergonha de dizer eu sou crente. Tem pessoas que têm vergonha de pregar a palavra de Deus no seu trabalho. Mas a maior pregação é de boca fechada. É ver o brilho em você, ver o sal em você. O sal é a obediência à palavra de Deus. Aleluia. Mas tem pessoas, irmãos, que vão se levantar
ajudar essas pessoas, irmãos, que eu estou falando para vocês, é o que Jesus falou em Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus. Meu Deus. Porque muitos vão dizer, Senhor, então eu não me preguei, então eu não me profetizei, então eu não me louvei, então eu não fiz sinais, prodígios, maravilhas. O Senhor vai dizer, apartai de mim que eu não vos conheço, não tenho para o fogo eterno. Jesus, aleluia. Nesse dia, irmãos, diz que a terra e o céu vão fugir. O que aconteceu lá no Éden? Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam e pegaram o quê? Folhas de figueira, para esconder, tapar a vergonha. E assim tem muitas pessoas não querendo tapar a vergonha com folhas de figueira. Sabe por quê? Eu estava estudando sobre a figueira. A figueira, antes de dar as folhas, ela dá frutos. Lá no Éden, eles não se arrependeram, mas eles pegaram as folhas de figueira. Por que Jesus amaldiçoou também aquela figueira que estava sem fruto? Chegou perto dela, só tinha folha, não tinha fruto. Se tu abrir a tua Bíblia em Mateus 3, eu acho que é do versículo 1 ao 6, ali João Batista vai estar dizendo aos fariseus: produzir frutos de arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Frutos de arrependimento. Glória a Deus. Nós temos que ser uma figueira, mas primeiro dá o quê? Frutos. Não folhas. Folhas tapam os frutos do arrependimento. Glória. E Deus quer o quê? Arrependimento. O Senhor não quer o coração. Jesus quer arrependimento. 1 Tessalonicenses 5:23, santificados em corpo, alma e espírito. Frutos de arrependimento. Porque Jesus vai dizer em João 15:16: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto se não nome ao Pai ele quando conceda. Pode pregar bonito, pode louvar bonito, mas Deus te chamou para dar frutos, e os frutos permanecerem. Aonde está Deus? Salmo 34, versículo 18: ao lado de um coração aquebrantado, de uma alma batida e de um espírito oprimido. Vou falar aqui, irmãos, também de uma classe que vai entrar: abomináveis. Esses abomináveis aqui entra o quê? Pedófilo, lésbica, homossexuais e que praticam a zoofilia, que eu falei que são homens e mulheres que praticam sexo com animal. Pedofilia, homem com homem, mulher com mulher. Que nem eu li para vocês, Romanos 18:22: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Não te deitarás com animal algum, tu te tornarás impuro. A mulher não se entregará com o animal para se juntar a ele, isso é igualmente a uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, pois por elas que se tornam impuras as ações que expulso diante de vós. Aí uns vão dizer que nós pregamos o ódio. Irmãos, nós pregamos o amor falando isso, sabe por quê? Por que nós pregamos o amor falando isso, falando a verdade? Porque quando tu ama uma pessoa, tu vê que ela está caindo no lago de fogo, está vendo o precipício, tu vai lá e agarra ela: não cai, não se joga, não cai, não se joga, eu quero te apresentar Jesus. Mas por que muitos não aceitam? Por causa da cegueira, paixões infames ao qual Deus entregou. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, expressamente o Espírito diz que nos últimos dias muitos apostatariam na fé, estariam envolvidos ao quê? A espíritos de demônios, que estariam o quê? Com a sua mente calma.
Vamos lá primeiro em João, capítulo 12. Versículo 46, 47 e 48, nós vamos ver. Aleluia. Jesus falando: eu vim ao mundo como a luz para quem crê em mim não fique na escuridão. Amém, Jesus. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo. O Senhor não julga agora. Aqui está dizendo: eu não julgo agora, como se estivesse dizendo: eu não julgo agora. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aqui, irmãos, é hoje graça, porta da graça. Mas olha o que vai dizer no 48: quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz desta pessoa no último dia. Essa palavra hoje salva, mas essa palavra um dia vai condenar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O amor de Deus, irmãos. Mas eu te faço uma pergunta: que amor é esse? Por que Deus nos deu o amor do seu Filho por nós? Aí o apóstolo do amor vai responder para nós, se tu abrir a tua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Glória a Deus. Tu ama a Deus? Aleluia. Se tu realmente ama a Deus, não seja só de boca, atitude, obedeça a palavra de Deus. Não adianta amar com a língua, com a boca, mas suas atitudes, irmãos, não faz só daquilo que tu fala. Jesus nenhuma vez estava na cruz: estou morrendo porque eu amo vocês. Mas a atitude. Em Isaías 53:10 diz que o Pai agradou em moê-lo. Se Deus se agradou em moê-lo, o próprio Filho para nos restaurar. Ele abriu a porta que estava fechada no céu. Glória a Jesus. Aqui nós vamos passar por tribulações, mas vós sois peregrinos e forasteiros nessa terra. Peregrino e forasteiro não tem casa, não tem morada, porque ele sabe que a sua morada é o céu. Por isso que Jesus vai dizer em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão eu vou ter dito que vou preparar o lugar, e se eu for preparar o lugar, é para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele vai dizer: e vós sabeis o caminho. Aleluia, Jesus. Aleluia. O caminho não é uma estrada, o caminho é um nome. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deus. Sabe por que Deus, irmãos, Ele manda muita catástrofe neste mundo? Porque Ele está pregando e dizendo que tu não é deste mundo. Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como todavia vós não sois deste mundo, o mundo vos odeia. Te coloca de pé. Aleluia. Como é que nós mostramos que amamos a Deus, irmãos? Obedecendo a sua palavra. Vamos tropeçar, cair, mas o justo pode cair 7 vezes que Deus levanta. Meu Deus. É, Senhor, agora. A Bíblia diz em Apocalipse 2:23 que Deus sonda a mente e o coração do homem. Santas do Jesus.
sondado a mente de todo ser humano. Em 1 milésimo de segundo, até menos de 1 milésimo de segundo, menos que um piscar de olho, Deus consegue ler o pensamento de toda a humanidade, que são 8 bilhões de pessoas. Oh, meu Cristo, aleluia. Só eu em pensar agora o que eu estou pensando, já dá quase 1 minuto. Ai, Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é onipotente. Oramos, Senhor Deus e Pai, no Teu nome, Senhor, estamos aqui esta noite. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Esta palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. O Senhor disse que nem só de pão viveria, mas de toda a palavra que procede de sua boca. Obrigado, Jesus, Pai amado, pela tua presença. Pai amado, me dê sabedoria das irmãs, sabedoria deste irmão, vencer as lutas da vida, vencer, Pai, Pai, você, para nos arrastar, Pai amado, fora pela tua presença. Pai querido, em teu nome, Senhor, nós estamos aqui esta noite, operando, Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Jesus, pelas tuas mãos está estendida, os teus ouvidos agravados, os teus olhos sobre nós, como os olhos como chama de fogo, poder da consciência. Somente o Senhor conhece o coração de cada irmã, o meu coração, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por vestiário teu vestido, Senhor. Eu peço no teu nome, ó Pai, esta noite vai desfazendo, vai queimando, Pai amado, toda obra maligna, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, Pai amado. Pai querido, eu oro, Senhor, repreendendo esse demônio, Pai, do cemitério, esse demônio que tem afligido esta mulher, tendo colocar ansiedade, depressão, mas você, ó Pai, o Senhor vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pai querido, que o Senhor possa, Pai, ó Senhor, retirar toda a impunidade que está alojada no corpo desta mulher, no corpo deste homem, porque a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, transgressões, o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu agradeço, ó Pai, esta oportunidade de estar aqui esta noite, ó Pai, com a tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. E eu quero deixar o último versículo, Apocalipse 3:11. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então passo para o anjo da igreja. Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos, eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é se tem alguém que quer aceitar Jesus.